Cinética do trauma facial. Os ossos da cabeça são divididos em duas partes, o neurocrânio e o esqueleto da face ou víscero-crânio. O neurocrânio fornece o invólucro para o cérebro e as meninges encefálicas, partes proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos. O esqueleto da face consiste em ossos que circundam a boca e o nariz e contribuem para a formação das órbitas. Os músculos da cabeça podem ser divididos em músculos da mastigação e músculos da mímica facial. Os músculos mastigatórios são responsáveis pelo processo de mastigação propriamente dito. Entre eles estão o músculo temporal, masseter, pterigóide medial e lateral. Os músculos da mímica facial são responsáveis pelas expressões faciais, como, por exemplo, fechar os olhos, dilatar as narinas, entre outros movimentos. A articulação temporomandibular compreende a articulação entre a eminência articular e a cavidade glenoide do osso temporal e o côndilo da mandíbula, entremeada por um tecido avascular denominado disco articular e limitada por uma cápsula fibrosa que contém em seu interior uma membrana sinovial que produz um líquido de mesma nomenclatura. É classificada como articulação gínglimo-artroidal por realizar movimentos de translação e rotação em seu longo eixo. Um dos principais fatores que influenciam na ocorrência das lesões faciais deve-se pela sua exposição e pouca proteção dessa região, o que pode acarretar acometimentos de grande importância. O atendimento inicial ao paciente politraumatizado deve sempre seguir as orientações preconizadas pelo ATLS, ou seja, deve-se primeiro assegurar a permeabilidade das vias aéreas e a integridade dos sistemas ventilatório e cardiovascular antes de se iniciar a avaliação neurológica, uma vez que a não integridade desses sistemas implica não somente no risco iminente de vida, como também insultos secundários ao sistema nervoso. A avaliação do paciente traumatizado inicia-se com uma anamnese cuidadosa com o socorrista ou acompanhante para determinar o mecanismo de trauma, as forças envolvidas, a gravidade do trauma, a existência e condições de outras vítimas de mesmo acidente, uso de substâncias entorpecentes, doenças pré-existentes ou uso de medicações. A mandíbula é um osso ímpar da face e apresenta movimentos de compressão e torção. Em uma situação de trauma contuso na região de parassíntese mandibular esquerda, a energia transmitida pelo trauma irá se dissipar através das linhas de resistência da mandíbula até as regiões de maior fragilidade do osso mandibular. Nessa situação de vetor de trauma, o colo do côndilo contralateral, o que pode resultar em fratura de ângulo mandibular do mesmo lado direcionado do trauma, assim como também do côndilo mandibular contralateral. Já em uma situação de impacto na região mediana da mandíbula, na síntese, as linhas de resistência mandibular irão se dissipar o impacto de forma bilateral, gerando um acometimento e possibilidade de fratura bilateral dos côndilos mandibulares. A cabeça e o pescoço devem ser totalmente examinados. Inspecione-se cuidadosamente os olhos, ouvidos e couro cabeludo. Os cabelos podem ocultar algum ferimento. Equimoses na região retroauricular podem indicar fraturas de base de crânio. A face é dividida em terços, para facilitar a avaliação e reduzir possibilidade de lesões passarem despercebidas durante a avaliação. O exame deve ser realizado de forma padronizada e em sequência lógica reproduzível. Os achados que sugerem a presença de lesões em partes moles e ósseas a serem pesquisadas incluem assimetrias, edema, dor, equimoses, lesões de tecidos moles, parestesias e ou paralisias, e distúrbios visuais, dentre outros. Os exames são muito importantes nesse momento da avaliação, que podem ser solicitados desde exames radiográficos, como as incidências oclusal, radiografia panorâmica, AP de Towne, PA de face, lateral oblíquo direita e esquerda, vártex e Hirtz, e a tomografia computadorizada, que é considerada padrão ouro no diagnóstico das fraturas faciais, aqui observada por uma reconstrução 3D de um trauma facial. O tratamento dessas fraturas é realizado de diversas formas.
podendo ser desde uma restrição alimentar e repouso, ou através de um simples bloqueio maxilomandibular, até a exposição cirúrgica, redução e instalação de próteses de titânio nas regiões fraturadas. Para evitar essas situações traumáticas, é importante tomar alguns cuidados, como usar o cinto de segurança dentro de automóvel e não exceder o número de ocupantes no carro. Os motociclistas devem sempre fazer o uso do capacete para evitarem traumas faciais. Já no caso dos esportes, o atleta pode usar uma placa, protetor bucal, prevenindo a laceração dos lábios contra os dentes durante o impacto, além de reduzir e distribuir as forças nos impactos diretos. Num ambiente de trabalho, utilizar sempre os EPIs, os equipamentos de proteção individual, de forma adequada.